trabalham por esta obra, a nossa irmã Kelly, seu esposo. Desculpa se eu não pude superar a expectativa de vocês, mas é daqui para melhor, tá bom? Amém? Negro mais bonito do que vocês nunca mais verão nessa cidade. E nesta igreja nunca mais passaram um negro tão lindo quanto eu. Guarde bem isso. Lucas, capítulo número 24, versículo de número 13. Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13. Tem um título aí em cima do capítulo 13, não tem? Eu vou contar até 3, meu título para mim. 1, 2, 3. Isso. 2 discípulos no caminho de Emaús. Sente, por favor. Queridos, nesta noite eu quero glorificar a Deus pela presença de vocês aqui. Se vocês não estivessem aqui, que prazer teria eu de ministrar uma palavra nesta noite. A sua presença é muito importante no culto. Eu ia para São Paulo hoje às 13h40. E eu certamente perderia o culto em São Paulo hoje. Mas eu não sei ficar sem cultuar. Então eu optei em ficar aqui até mais tarde para cultuar. Culto não se perde, irmão. Se aproveita aí. Quero ensinar você a ter prazer de cultuar. Nunca perca um culto, porque num culto Jesus pode mudar totalmente a tua história. Queridos, eu estava olhando a vida desses dois homens. Eu quero que você olhe para mim e eu quero te levar a um caminho que você depois vai dizer: eu não tinha percebido isso. Primeira coisa, deixa eu dizer, irmãos, a coisa mais difícil é nós confiarmos em alguém. Quando nós passamos a confiar em alguém, nós se abrimos, se entregamos, porque temos a certeza que este alguém vai nos ajudar. E quando eu comecei a olhar para o capítulo 24 de Lucas, eu vejo um homem que a Bíblia diz que quando ele chega, ele começa a conquistar a humanidade. Aonde Jesus passava, quando você está aqui, meu querido, aonde Jesus passava, todos queriam estar do lado dele. A palavra de Jesus trazia para eles segurança. A palavra de Jesus trazia para eles conforto, trazia para eles alívio e salvação para a sua própria alma. Mas Jesus nunca escondeu dos seus discípulos que um dia ele teria que partir. Todas as vezes que Jesus tocava no assunto de partir, os seus discípulos se entristeciam. Mas Jesus disse: olha, a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. E o meu reino se levantará em 3 dias. Uma certa vez Jesus dizendo que ia partir, Pedro disse: não, Senhor, não vá. Jesus então olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. É necessário que eu vá para a salvação desta humanidade. A morte de cruz era a pior morte que tinha na época. Na cruz só iam os homens perversos. E a Bíblia diz que Jesus, lá no Getsemane, um dia assiste a sua crucificação. Jesus assistia a crucificação de uma forma tão angustiosa que a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. E quando Jesus tentou escapar da cruz, ele percebeu que a humanidade não aguentaria. A cruz que estava preparada não só para Jesus, como também para Dimas, como também para Barrabás. Essa cruz não era para Jesus. Ele não tinha pecado, ele não tinha culpa alguma. Toda a perfeição estava nele.
necessário ele ir à cruz. Jesus então conquista a sociedade. O povo confia. O povo estava tão confiante em Jesus que não chamava ele só de Jesus. Alguns chamavam ele de mestre, outros chamavam ele de rabi e outros de Rabone, e outros chamavam ele de rei dos judeus. A fama corria entre a sinagoga que havia um homem, filho de um carpinteiro, que aonde ele chegava os demônios tinham que sair. O nome dele corria que aonde ele chegava a mulher corcunda se endireitava, o enfermo era curado, o morto ressuscitado, e o nome dele sendo glorificado para todo sempre. Este nome é tão poderoso que ele invadiu a sua alma nesta noite e hoje te faz glorificar o nome dele para todo sempre. Glória a Deus. Este nome, e a Bíblia diz então, Jesus falando acerca da crucificação. Quem queria perder um homem desse, né? Por que não ter um homem desse do lado? Porque um homem desse teria que morrer na cruz, mas era necessário para a tua salvação. Isaías disse, antes mesmo dele nascer, olha, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro e não abriu a sua boca. Glória. E a Bíblia diz que Jesus falou que ia ressuscitar. E a Bíblia diz que agora Jesus é levado ao sinédrio, depois de sair do Getsemane, traído por Judas. Jesus é levado ao sinédrio, colocado à presença de Pilatos e os sacerdotes. E Pilatos falou para ele: Jesus, salve-se a si mesmo, dá uma coisa em tua defesa, porque eu, Pilatos, tenho poder para te crucificar e também para te soltar. Jesus então olha para Pilatos e diz: olha, nenhum poder seria dado se meu Pai não tivesse. Jesus toma agora 40 quarentenas de açoite. Jesus apanha com uma zorrada de 3 pontas. Jesus é moído. Jesus é escarnecido. Bate na face dele, pega uma coroa de espinho e crava sobre a tua cabeça. Coloca ele na cruz. Olha bem, Jesus teve que andar com a cruz nas costas dele e não poder largar dele. Quando Jesus estava no caminho do Gólgota, ou chamado Monte Caveira, a Bíblia excluía Jesus, esvaindo sangue, perdendo força, mas mesmo assim ele não abriu mão da cruz. Ele tinha que levar a cruz pela tua salvação. Jesus então, passando, foi quando que um dos soldados joga um homem debaixo da cruz, chamado Sirineu. E esse homem, quando entra debaixo da cruz, Deus disse: não, sai daqui, Sirineu, essa cruz não é sua, essa cruz é minha, e cada um tem que carregar a sua cruz. Jesus é levado ao Gólgota, depois de apanhar, depois de sofrer, pregado no madeiro. Jesus, quando abre a boca, ele dispara: tudo já está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que Jesus então expirou e morreu. Jesus então é levado ao sepulcro. A Bíblia diz que esses 2 homens vão ao 3º dia lá e não vê Jesus ressuscitar. Eles ficam lá e se sentem iludido, porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar, e por eles não ter visto Jesus ressuscitar, eles voltaram frustrados, porque confiaram em tudo que Jesus tinha dito. A Bíblia diz então que esses 2 homens, que eu vou dizer o nome deles agora, alguns comentam que Lucas foi o único dos discípulos que não teve na presença de Jesus. Tudo que
escreveu foi por comentário, mas não. Esses dois discípulos do caminho de Emaús, um se chamava Lucas, outro se chamava Cleópatra. E a Bíblia diz que os dois saem dali do sepulcro, desanimaram, porque tinha confiado que Jesus ressuscitaria, e para eles Jesus não tinha ressuscitado. Quando eles estão a caminho de Emaús, a 80 estádios de lá, a Bíblia diz que um homem aparece no caminho. E esse homem que aparece lá, irmã, começa a falar com eles acerca da Escritura. E aqueles dois homens agora dizem: ei, peregrino, tu não está sabendo do acontecimento? Ele disse: não. Teve um homem que se diz que era o Cristo, que disse que morreria e ressuscitaria. Você não está sabendo disso? Não. Então ele não ressuscitou. Nós viemos até Jerusalém para ver ele ressuscitar, e ele não ressuscitou. Agora olhe para mim para você entender o que eu vou dizer aqui. Tantas coisas a gente queria ver, e tem coisas que Deus não permite a gente ver. E a sensação que dá é: que vai acontecer? Eu queria ver tanto Jesus nadar, e parece que Jesus não vai nadar, pastor Fabiano. Só que quando a gente menos espera, Jesus aparece para mudar o quadro da nossa história. Eu tenho uma notícia de Deus para você antes de ir embora para São Paulo. Na vida nunca é tarde para recomeçar. Na vida nós temos que acreditar que se Jesus falou, Ele vai cumprir com a sua promessa de uma maneira sobrenatural. Eles não viram, então voltaram desanimados. Sabe o que é desânimo? Dá uma vontade de não fazer mais nada. Eu acho que você está me entendendo. Sabe o que é desânimo? É você lutar, e parece que você está remando contra a maré. E aí falta fé para remar. A Bíblia diz então que Jesus entra no caminho deles. E quando Jesus entra no caminho deles, começa a falar com eles acerca do livro do profeta